e do universo. É difícil esquecer que a erupção vulcânica de 2010 na Islândia perturbou e de que maneira o tráfego aéreo. Um cientista de origem portuguesa aliou-se a uma companhia aérea para tentar minimizar o impacto de futuras nuvens de cinzas vulcânicas. Abril de 2010, um vulcão na Islândia mostra toda a sua força. Os ventos levam a pluma de fumo para a Europa. Nos primeiros 8 dias da crise foram cancelados 104 mil voos. Mais de 10 milhões de viagens não aconteceram. O preço da pluma de cinzas é incalculável. Ninguém sabe quantas histórias pessoais, quantos pequenos e grandes negócios foram afetados pela interdição do espaço aéreo que chegou a atingir 20 países. É estranho, há anos que os aviões comerciais têm radares capazes de detectar tempestades a distância suficiente para se desviarem. Curiosamente, não acontece o mesmo se houver uma pluma, uma nuvem de cinzas vulcânicas à frente. As partículas expelidas por qualquer vulcão podem, de facto, danificar muito seriamente os motores de um avião como este. Até 2010 criaram, por simplesmente, uma proibição numa gigantesca área, mas os prejuízos eram enormes e, de facto, a zona de grande perigo pode corresponder a apenas 2% da zona de interdição. Na crise vulcânica seguinte, já as imagens de satélite tinham sido aperfeiçoadas. Mesmo assim, muitos acreditam que as consequências deveriam ser muito menores. Só a EasyJet perdeu mais de 50 milhões de euros a minimizar as consequências para os seus passageiros. Esta é a razão que leva uma companhia de aviação privada a investir na investigação. Tenta criar um sistema nos próprios aviões capaz de determinar a concentração de cinzas vulcânicas a até 100 km de distância, o suficiente para um aparelho comercial mudar de rota. Boa parte está neste avião da Universidade de Düsseldorf, já foi usado para medir concentrações, agora testa um novo instrumento. Este aparelho é um detector de partículas que é utilizado em voo dentro da pluma dos vulcões para medir exatamente quantas partículas há, se é ou não seguro atravessar e, sobretudo, já conseguiu que fossem abertos aeroportos noutras situações. Este, sim, é o aparelho que trouxe todos os jornalistas à Sicília, é o aparelho que a EasyJet espera que possa permitir muito mais aviões no ar, mesmo em plena explosão de um vulcão, e poupar muito dinheiro. Parece um aparelho modesto, mas o seu desenvolvimento já terá custado centenas de milhares de euros. Nada que se compare com o custo de ter os aviões em terra. It's a good investment if it's going to avoid us, spending that kind of money again. If there's another eruption, there will be another eruption. The issue is when. In the next eruption could be much bigger in terms of current volcanoes that are in unrest, and we could be in the scenario where, again, airspace is closed unless we develop technology like this. Vamos então repetir a experiência. Um pequeno avião testou o novo instrumento, o Avoid, em mais de 30 horas de voo sobre o Monte Etna. O inventor, Fred Prata, vive na Noruega e conhece de perto boa parte dos mais importantes vulcões do mundo. Tem genes de viajante. Well, my father is from Portugal and actually colonial Portuguese. He moved to Macau many years ago, and I was actually born in Hong Kong. And so I have a Portuguese name, Prata. In fact, it's Da Cruz Prata, and my first name is Alfredo. But I was educated in the English system, so everyone calls me Fred. You really know Portugal? Yeah, I lived there for some months. I was in Lisbon not so long ago, and I love it. It's a wonderful place, I think. A experiência, tantas vezes repetida por Fred Prata, passa por aproximar o avião com uma tecnologia de infravermelhos desenvolvida por militares americanos da pluma do vulcão. Mesmo com algumas nuvens sobre o Etna, acaba por ser um bom exemplo. O Etna esteve no máximo da sua erupção por volta de agosto e tem vindo a diminuir, mas as nuvens escondem neste momento muitas das cinzas que
o vulcão está a soltar. Ora, os aviões têm que perceber onde estão essas cinzas com ou sem nuvens. So I've been working on it for 22 years. So it's not an overnight success. It's a lot of hard work and a lot of rigorous science has gone into it. There's published papers and we have patents on the system. But in the last few years, before Eyjafjallajökull erupted, there was no real economic case, no business case for having this instrument. But now that we've seen the cost to Europe, there's a clear case now for having such an instrument. O Avoid não é apenas um aparelho, é todo o sistema de cálculo que permite avaliar a concentração de poeiras. Só em elevadas quantidades as cinzas penetram nos motores dos aviões, onde se transformam em vidro. A ideia é conjugar o aparelho, que alerta os pilotos com as imagens de satélite, de forma a que as rotas sejam desviadas, como já o fazem nas tempestades perigosas, mas sem necessidade de interdições em grande escala. Conjuga-se a necessidade e a capacidade de investimento. A EasyJet conta ter um aparelho destes no avião comercial lá para o verão do ano que vem. Depois são necessárias muitas certificações para que de facto possa ser ou não adotado por toda a aviação comercial. O Idoó, Lourenço Medeiros, SIC, no Monte.